Bom dia pessoal, começa mais um vídeo aqui no Cantinho Família Mara. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para vocês não perder nada e ficar ligadinho no nosso conteúdo e podendo ajudar a gente aí com ideias novas e até mesmo com sugestões de como a gente cuidar do nosso espaço para a gente ampliar nossas plantações aqui no nosso Cantinho Família Mara. Fica ligado. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha. Então, gente, a gente tá fazendo aqui cano PVC, cortamos os canos no meio, pra gente tá fazendo plantio da nossa cebolinha, alface crespa, alface americana, a selga, tomilho. Aí a gente tá fazendo, gente, aqui no nosso cantinho aqui, ó, aqui em casa mesmo. Algumas plantas eu vou plantar lá no lote, mas por enquanto alface, essas coisas vai ficar aqui perto da gente, pra gente já pegar e colher. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um povo trabalhador que na roça é professor, mas chamam. Acho que Deus é caipira, Deus deve morar na roça. O eterno deve ter uma casinha no curral, uma vaquinha e um cavalo que marcha e não trota. Deus deve ouvir umas modinhas sertanejas que conta a história do sertão, que fala de um
Então, pessoal, agora tá ficando assim, ó. Tá quase finalizando, né? Meu marido já fez, ó. Colocou aqui, depois eu vou só lavar os canos, né? Lavar esse pra fazer os plantios agora. Ficou bem firme. Pra vocês verem. Aí ele tá terminando aqui, ó. Fazendo a finalização, né? Que é pros canos ficar bem firminho, ó. Bem firminho, ó. Porque na hora que plantar, né? Tem plantinha que pesa. Apesar que eu vou plantar cebolinha, alface, rúcula. Eu posso plantar também rúcula. Terminando, gente. Isso aqui é bom, gente, pra quem não tem espaço. Aqui, como eu moro aqui, ó. Aí aqui, querendo ou não, é pequeno, não é igual outro lote meu, onde eu tenho os bichos. Aí aqui fica mais as coisas assim, de fácil acesso pra gente tá vindo, já colhendo, sem precisar ir lá no lote, né? Aqui bate sombra, é meiado, sombra e sol, né? Então acho que dá bom pra alface, pra cebolinha, que cebolinha precisa um pouco de sol, mas também não é aquele sol o dia inteirinho. Então acho que dá bom. Ó pra vocês verem como é que ficou bom, ficou firme. Meu marido me ajudou a fazer, gente. Ó pra vocês verem. Ficou muito bom. Esse cara aí, ó. A palavra de hoje é força. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Existem dias em que o cansaço toma conta e parece que não temos mais forças para continuar. Mas Deus promete renovar nossas energias quando confiamos nele. Ele é a nossa fonte inesgotável de força. Hoje, se você se sentir fraco ou desanimado, entregue essa fraqueza ao Senhor. Ele vai te levantar, te fortalecer e te dar o fôlego necessário para enfrentar o que está por vir. Sua força não vem de suas próprias capacidades, mas do poder de Deus agindo.